Irmãos, semana passada a gente cobriu mais de 10 capítulos de Êxodo, a gente viu sobre o tabernáculo, que foi desde o capítulo 25 até o 30, depois a gente viu do 35 ao 40, em uma parte Deus manda eles construir o tabernáculo, e na outra eles de fato constroem o tabernáculo. A gente viu como cada parte do tabernáculo aponta para Jesus, e no meio das instruções da construção do tabernáculo a gente tem essa passagem central aqui no final do livro do Êxodo, que é o bezerro de ouro. E nós vamos entender o que essa passagem significa. E Moisés intercede pelo povo 3 vezes, irmãos. Então, desde Êxodo 32 até o 33:17, que nós vamos cobrir hoje, nós temos 3 manifestações do que é o pecado na nossa vida e 3 intercessões de Moisés que vão apontar para a obra de Cristo, nosso Senhor, salvando dos nossos pecados. Mas nós vamos ler Êxodo 32, verso 1 ao 10. E depois eu irei continuar a leitura conforme eu for expondo o texto. Todos acharam? Segundo livro da Bíblia, segundo livro de Moisés, Êxodo, capítulo 32, verso 1 ao 10. Pós-leitura eu irei dizer: essa é a palavra do Senhor, e todos que creem respondam com um sonoro amém. Nós iremos orar mais uma vez. Êxodo 32, verso 1. Vendo que Moisés demorava para descer do monte, o povo juntou-se em volta de Arão e lhe disse: levanta-te, faze para nós um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, homem que nos tirou da terra do Egito. Arão lhes disse: tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os aqui. Então todo o povo tirou os brincos de ouro das orelhas e os levou a Arão. Ele os recebeu de suas mãos e deu forma ao ouro como um cinzel, fazendo dele um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: ó Israel, aí está o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e proclamou: amanhã haverá festa ao Senhor, festa a Yahvé. No dia seguinte, eles se levantaram cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. O povo sentou-se para comer e beber, e depois se levantou para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que tiraste da terra do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe ordenei. Fizeram para si um bezerro de fundição, adoraram-no, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: aí está, ó Israel, o teu Deus que te tirou da terra do Egito. O Senhor disse a Moisés: tenho observado esse povo e vi que é um povo muito obstinado. Agora deixa-me para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua, e farei de ti uma grande nação. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, estamos diante da sua santa e poderosa palavra, que nos desnuda, nos fere e ao mesmo tempo, pelo seu Espírito, nos cura e nos veste da justiça de Cristo pela fé. Senhor, rogamos que o Senhor nos encha com o seu Espírito, Espírito de sabedoria e entendimento, temor do Senhor, o mesmo Espírito que habitava e habita em Cristo, homem, habita em nós e entre nós. E que teu Espírito não fale de si mesmo, mas testemunhe sobre Cristo em nossos corações. Convença-nos do pecado, da justiça e do juízo. E leva-nos quebrantados, mas satisfeitos aos pés da cruz do nosso Senhor Jesus. É no nome dele e através dele que nós oramos. Amém. Irmãos, para nós entendermos essa passagem do bezerro de ouro, que é muito importante aqui nos livros de Moisés, a gente precisa entender o papel de Israel aqui nos escritos de Moisés. Eu tenho argumentado para vocês desde o começo do semestre, quando a gente começou o Êxodo, que Israel é um tipo de novo Adão coletivo. Israel, enquanto povo, enquanto comunidade, vai experimentar e vivenciar a mesma coisa que Adão fez e pecou lá no Jardim do Éden. Se Adão, em meio a toda aquela beleza e santidade do Éden, pecou, quanto mais Israel, como um novo Adão coletivo, iria pecar no deserto. Então,
o episódio do bezerro de ouro, ele funciona como uma nova queda deste novo Adão corporativo. Vejamos, Deus cria todas as coisas, Ele cria a terra sem forma e vazia, desse caos Ele vai organizando a criação em 6 dias, e a partir dessa água sem forma e vazia, que cobria o abismo da antiga criação, Deus trouxe a criação de fato. Ele cria Adão, Ele dá o mandamento para Adão, coloca Adão no Jardim do Éden, que é o primeiro templo, é o primeiro local que Deus se encontra com a humanidade, com o seu povo, que no caso ali era Adão e Eva apenas. Adão peca, Eva peca, ambos caem em pecado e são expulsos da presença de Deus no jardim templo que era o Éden. Israel dramatizou em sua história até aqui a mesma coisa. Estava no caos do exílio no Egito, assim como a antiga criação estava no caos. Deus passou ele pelas águas do Mar Vermelho, abrindo o mar, derrotando os egípcios no mar e salvando Israel no mar. Então eles surgiram das águas, assim como a primeira criação surge das águas. Deus deu a sua lei para eles, Deus deu o tabernáculo para eles, ou seja, colocou esse Adão corporativo num tipo de novo Éden e deu ali um novo mandamento. Israel, igual a Adão, peca e cai em desgraça e em pecado aqui. E o restante da história de Israel, até a vinda de Cristo, é marcada por queda e mais queda, porque Israel está dramatizando coletivamente o drama de Adão e Eva, individualmente e familiarmente. E nós vamos ver 3 coisas esta manhã que estão relacionadas ao nosso pecado. Esse texto vai gritar para nós o que é sermos pecadores e de fato pecarmos diante de Deus. E depois de cada um desses pecados, a gente vai ver 3 soluções que Moisés apresentou para Deus e que de forma final Jesus Cristo apresenta para nós. Vejamos então, irmãos, o episódio do bezerro de ouro. Em primeiro lugar, Êxodo 32, verso 1 e 2. Nós vamos seguir o texto em sequência. Vendo que Moisés demorava, lembram que Moisés estava 40 dias no topo do Sinai, recebendo todas as instruções do tabernáculo e todas as leis de Deus. O povo juntou-se em volta de Arão e disse: levanta-te, faze para nós um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse tal de Moisés aí, homem que nos tirou da terra do Egito. E Arão lhes disse: tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os aqui. Primeira coisa que esse texto nos ensina é: esses brincos de ouro, vocês se lembram que eram dos egípcios. Deus, quando Ele destrói o exército do faraó e dos egípcios, Ele vai destruindo a terra do Egito, Ele dá como um presente os tesouros do Egito para Israel, porque tudo pertence a Deus. O Egito tinha acumulado aquela riqueza toda de forma pecaminosa e ilegítima, e aí quando Israel estava saindo para passar pelo mar, eles passaram na casa dos seus vizinhos egípcios e saquearam os egípcios. Os egípcios estavam com tanto medo dos israelitas que falaram: tó, meu ouro, minha prata, meus brincos, meus diamantes, só vão embora daqui antes que todo mundo aqui do Egito pereça. Em outras palavras, essas coisas que eles pegam para fazer esse bezerro de ouro são dádivas e bênçãos de Deus. O que nós fazemos quando nós pecamos? Nós pegamos algo que Deus nos deu como algo bom e transformamos isso num ídolo. Isso é uma das marcas essenciais da nossa pecaminosidade. Deixa eu dar um exemplo para vocês da minha vida, porque isso vai se aplicar à vida de vocês. Aqueles que estão no ministério, eles possuem várias tentações, que todos nós passamos, mas aqueles que estão pregando a palavra de Deus precisam vencer inúmeras tentações. E eu me considero um mini discípulo do Paul Washer, porque ele é o homem que eu mais escuto na vida, é esse pastor missionário Paul Washer, e ele vai me ensinar, ele me ensinou na verdade muitas coisas. A primeira delas, positivamente, é que aqueles que são chamados a pregar a palavra devem dar toda a sua vida e vitalidade para isso. É claro que priorizando a família, priorizando a comunhão pessoal com Deus, mas depois disso, aqueles que são chamados a pregar precisam dar a sua vida e a sua vitalidade enquanto têm
para pregar. É por isso que faz 10 anos que eu não deito na minha cama, que eu não esteja absolutamente exausto, mas absolutamente feliz em Jesus Cristo. Mas Ele também vai me ensinar o que eu não devo fazer, o que eu devo evitar. O Paul Washer vai nos dizer que aqueles que querem ir para o ministério e querem glória para si mesmo, e querem se aparecer, e querem fama, e querem dinheiro, e querem colocar-se em evidência, Deus pode dar isso para eles como uma punição e condenação para eles. Eu vi um vídeo dele essa semana que ele vai dizer que muitos dos alunos e colegas de seminário de teologia dele, a metade da turma queria um ministério vibrante, relevante, dado a fazer concessões ao Evangelho, e uma outra parte dizia: Senhor, me faça parecido com Jesus. Essa parte miserável que falava: Senhor, me faça parecido com Jesus, são missionários hoje que ninguém conhece o nome, dando as suas vidas pelo Evangelho, enquanto os outros têm ministérios brilhantes e gigantes, mas com muito pouco ou nada do Evangelho. E isso é muito, muito importante para nós, porque eu posso pegar o ministério sagrado da Palavra de Deus e transformar isso num ídolo. Quanto mais todos nós, com os nossos trabalhos, com as nossas finanças, com os nossos hobbies, nossas famílias, não vamos pegar isso de forma muito rápida e transformar isso num ídolo, ou colocar a nós mesmos como ídolos. Como professor de teologia, direto, irmãos, direto, alunos vêm até mim falando: professor, eu quero muito dar aula de teologia, eu quero muito ser professor, passar o dia inteiro estudando e ensinar no seminário. E eu sou aquele que destrói sonhos. Eu falo: por que você quer fazer uma coisa dessa? Você quer se aparecer? Ou você quer... A coisa mais importante que você vai fazer na sua vida é pegar o conhecimento que eu estou te dando aqui e servir a sua igreja. E pode ser que Deus nunca te faça um professor para o seu próprio bem. Vocês percebem como a gente pode pegar as coisas mais elevadas da terra, como o próprio ministério da Palavra de Deus, e transformar num ídolo? É isso que esses israelitas fizeram, e é isso que todos nós fazemos. A gente pega algo que Deus nos deu, algo que a gente poderia desfrutar de forma legítima, agradecendo a Deus, reconhecendo a dádiva de Deus, a gente pega isso e transforma num maldito bezerro de ouro. Segunda coisa que isso nos ensina, vamos continuar o texto, verso 4 ao 6. De Êxodo 32, ele os recebeu de suas mãos e deu forma ao ouro com um cinzel, fazendo dele um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: ó Israel, aí está o teu Deus que te tirou da terra do Egito. E vendo isso, Arão edificou um altar de bezerro e proclamou: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, eles se levantaram cedo, ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. O povo se assentou-se para comer e beber, e depois se levantou-se para se divertir. Irmãos, no mundo antigo era muito comum, e até hoje, fazer imagens dos deuses. Mas o povo não acreditava que aquela imagem era de fato divina. Eles acreditavam que aquela imagem era uma representação da divindade que eles estavam adorando. Ou seja, aquela imagem significa que a presença de qualquer Deus que eles adoravam estava naquela imagem, e aquela imagem representava Deus para eles. Ou seja, os israelitas não estão dizendo assim: olha, vamos adorar Amon-Ra, que é o Deus principal do panteão egípcio, o Deus do sol. Eles diziam: não, essa imagem aqui desse bezerro é Yahvé. Essa imagem aqui é o Senhor, Criador dos céus e da terra, que criou todas as coisas e nos tirou do Egito. Eles não estão falando que o bezerro de ouro é qualquer outra divindade, senão o próprio Deus que se revela como o Eu Sou, o Yahvé. E mesmo assim, isso é idolatria. Porque o Deus acabou de falar para eles no Monte Sinai, segundo o mandamento: não façam imagens e não se prostrem para adorá-las. Porque nós somos a imagem de Deus, nós não nos adoramos uns aos outros, mas nós adoramos ao próprio Deus
em comunidade. O que isso nos ensina? Que alguém pode professar fé no Deus verdadeiro, professar que crê em Jesus, mas é apenas a coincidência do signo linguístico, mas o conteúdo é outra coisa. Eu posso falar assim, eu creio em Jesus, e Jesus para mim é qualquer outra coisa, ou tem qualquer outro atributo que não o Jesus das Escrituras. Você pode dizer, não, eu creio em Deus, eu tenho Deus no meu coração, mas essa palavra Deus não é o Deus da Bíblia, por mais que você ache e que você se engane, e que você tenha certeza até mesmo de que você está adorando o único Deus verdadeiro e triuno. Então aqui está a natureza absurdamente enganosa do nosso coração, ao ponto de pegar aquilo que Deus nos deu e transformar em um ídolo e dizer, esse ídolo é o Deus verdadeiro. Não, o Deus que eu adoro é o Deus da Bíblia, mas não é um Deus que se ira contra os pecados. O Deus que eu adoro é o Deus da Bíblia, mas é um Deus que vai salvar todo mundo, até mesmo o diabo no fim dos tempos. O Deus que eu adoro é o Deus da Bíblia, mas é um Deus que me justifica pelas minhas obras e não pela fé em Jesus Cristo. Qualquer erro fundamental no ensino bíblico, você vai pegar essa referência, Deus ou Jesus, e pegar um alvo e um referente e outro que não o verdadeiro referente, que é o Pai, o Filho e o Espírito. Vocês precisam analisar e avaliar a si mesmo para ver se aquilo que você chama de Deus, aquilo que você chama de Jesus, aquilo que você chama de fé, está em sintonia e afinado com aquilo que a Bíblia fala. Nós precisamos sempre nos afinar. É igual um instrumento, pode ser um violão ou um piano, por melhor que seja, sempre tem que estar afinando e afinando e afinando, porque ele vai desafinando. Nós também, a gente precisa sempre renovar a nossa mente, o nosso coração com a palavra de Deus, para ver se nós estamos na fé verdadeira. Em terceiro e último lugar dessa primeira parte, verso 9. O Senhor disse a Moisés, tenho observado este povo e vi que é um povo muito obstinado. Existem duas razões para que o ídolo de Israel fosse um bezerro. A primeira delas é cultural, porque na época de Moisés era muito comum os povos terem ídolos em forma de bezerro, por várias questões de alimentação e de pasto e tudo mais. Então era muito comum em qualquer povo ali você ter um Deus em forma de um bezerro. Mas existe algo muito mais profundo e, na verdade, um motivo espiritual para especificamente Israel fazer um bezerro de ouro. E aqui a gente perde na tradução, irmão, mas no verso 9, quando Deus fala que o povo é muito obstinado, a palavra hebraica para obstinado, ela é uma palavra que caracteriza os bezerros. É selvagem, é indomável. Oséias capítulo 4, capítulo 8, vai dizer que Israel se tornou como um bezerro indomável e selvagem. Por que saiu um bezerro? Aqui saiu, a gente vai ver daqui a pouco, né? Porque Israel estava espelhando a sua pecaminosidade naquele bezerro, e aquele bezerro trazia de volta a conformação nele com os israelitas. Salmo 115. Os ídolos têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam, pés, mas não andam, mãos, mas não pegam. Tornem-se semelhantes a eles todos os que o adorem. A teologia do salmista é clara. Nós nos tornamos parecido com aquilo que nós adoramos. E aquilo que nós vamos adorar de volta vai ser parecido conosco, quando nós adoramos algum ídolo. Então, o bezerro de ouro é um testemunho gritante da obstinação, da selvageria, da indomabilidade de Israel enquanto povo pecaminoso. E aí você precisa olhar para a sua vida e dizer, com o que eu estou ficando parecido? Será que eu estou ficando parecido com a minha tradição religiosa? Será que eu estou parecido com a minha área política?
Será que eu estou cada vez mais iracundo, cada vez mais egoísta, cada vez mais mesquinho, cada vez mais dado ao dinheiro, cada vez mais cobiçoso, cada vez mais adúltero, cada vez mais idólatra, cada vez mais diferente de Jesus Cristo, nosso Senhor? A gente precisa se arrepender, irmãos. Nos arrependermos, deixar aquilo que está nos segurando de adorarmos a Cristo, quebrarmos o bezerro de ouro de nossas vidas, assim como Moisés fez aqui, e pedir ao Espírito que nos conforme cada vez mais à imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais amor, mais alegria, mais paz, mais bondade, mais domínio próprio, mais humildade, mais perseverança, mais serviço ao nosso próximo, mais esvaziamento de nós mesmos, mais quebrantamento. É isso que o pecado vai nos ensinar aqui. E a intercessão de Moisés é muito interessante, irmãos, porque no final do verso 10, Deus fala assim: olha, eu vou matar esse povo todinho, e Moisés, você vai ser um novo Abraão, porque ele diz: de ti farei uma grande nação. É a mesma promessa que ele fez para Abraão. Ou seja, Moisés não ia ter mais dor de cabeça com aqueles 4, 5 milhões de israelitas infelizes, murmuradores. Ele iria pegar os seus filhos ali, Gerson e os outros filhos, a sua esposa Zípora, iria multiplicar, e Deus iria levantar um novo povo. Moisés teria menos trabalho, ele seria um novo Abraão. Obrigado, Vanderlei. Um novo Abraão. E Moisés diz: não. Como o homem mais humilde e abnegado da sua época, Moisés diz não. E o modo como ele vai orar é mais ou menos o seguinte, para nós resumirmos, do verso 11 ao verso 14. Ele diz: Deus, olha, o Senhor nos tirou do Egito. Se o Senhor não nos levar até Canaã, parafraseando Moisés, os egípcios e os povos vão dizer: olha, Deus não foi capaz de terminar a sua obra. Ou seja, Moisés apela para a fama da glória de Deus. Ele não diz: não, Senhor, olha como que eles são bonzinhos, eles só pecaram agora, só dessa vez. Não, não há nada para se olhar no povo de Israel para se interceder por eles. Não há nada, só há pecado. Se a intercessão seguisse o seu curso, seria uma oração imprecatória. Moisés falaria: Deus, o Senhor é justo e santo, mata esse povo mesmo e vamos começar de novo. Moisés diz: Senhor, e aqui, irmãos, Deus está provando Moisés. Deus já sabia o que ia acontecer. Ele entra nesse diálogo com Moisés, igual que ele fez com Adão: onde estás? Ele sabia onde Adão estava, mas ele estava mostrando o coração de Moisés para o próprio Moisés. Ele diz: Senhor, lembra-te de Abraão, de Isaac e Jacó, lembra-te da tua promessa e preocupe-se com a fama da sua glória. E Deus então, verso 14, se arrepende de castigar o povo. Esse arrependimento não é humano, mas é simplesmente um verbo para dizer que Deus não faria mais aquilo que ele estava falando para Moisés que faria. O que isso nos ensina? Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo diz: aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. A intercessão de Moisés nos ensina que Deus que começa a obra, Ele vai terminá-la. Se alguém que foi escolhido pelo Pai, Jesus morreu por ele, o Espírito Santo regenerou a vida dele, se é possível que essa pessoa morra sem Cristo, se aparte de Cristo, isso não tem a ver com a pessoa, mas tem a ver com a incompetência de Deus de não levar a cabo a sua obra que Ele começou. Não fomos nós que começamos isso. Ninguém chegou para Deus e disse: Deus, eu tirei meu coração de pedra, coloquei vida em mim mesmo, peguei o seu Espírito e coloquei em mim, coloquei fé e agora eu creio em Jesus, e agora você vai ver que eu vou entrar no novo céu, nova terra pela minha força. Não existe isso. É Deus que irrompe nas nossas vidas,
sem pedir licença, sem pedir permissão, sem respeitar o nosso falso livre-arbítrio, e Ele nos transforma pela sua graça, e isso significa que Ele vai terminá-la até o fim. Por quê? Porque é a glória do nome dEle que está em risco. É a glória do nome dEle que está em risco. Se você se perder pelo caminho, quer dizer que Deus não começou a boa obra em você. Quer dizer que você que está tentando erigir uma torre de Babel gospel e chegar até o céu, e Deus vai te confundir e te destruir. Destruir essa torre tijolo por tijolo. Até que talvez você acorde pela graça de Deus e venha até Ele pela sua graça. Irmãos, Cristo não derramou nenhuma gota de sangue em vão. Cada gota que Ele derramou é só para aqueles que o Pai escolheu, e o Espírito só regenera, santifica e persevera aqueles por quem Cristo morreu e o Pai escolheu. Toda a Trindade está envolvida aqui, e Jesus, à destra de Deus, intercedendo por nós, Ele diz, como sumo sacerdote em João 17, antes de morrer, Ele diz: Pai, glorifica-te a ti mesmo, eu já te glorifiquei, agora me glorifica. Ou seja, como sumo sacerdote, a primeira coisa que ele fala e ora é para que Deus receba a glória e para que Ele, como Deus, seja glorificado. E Ele diz: eu não oro pelo mundo, mas somente por aqueles que o Senhor me deste, para que eles vejam a minha glória e sejam satisfeitos e alegres em mim. E não há, como eu falei semana passada, uma vírgula de oração de Jesus que o Pai não atenda. Segundo lugar, irmãos, a partir do verso 15, nós vamos ter mais dois aspectos do pecado aqui. Moisés, ele desce do monte. Verso 19, quando chegou ao acampamento e viu o bezerro e as danças, encheu-se de fúria e jogou as tábuas, despedaçando-as na base do monte. O homem mais manso, ele se enfurece, ele pega aquelas 2 tábuas de pedra escritas pelo próprio Deus, com os 10 mandamentos, e ele talvez tenha pensado: vocês quebraram a lei de Deus. O que adianta eu ficar 40 dias de jejum lá no monte, na presença de Deus, trazer a vontade de Deus para vocês, e vocês pecaram? Ele pega as tábuas e quebra, numa dramatização daquilo que os próprios israelitas fizeram, porque pecado é nós quebrarmos a lei de Deus. Vocês já imaginaram isso? Deus te deu a lei pela graça, para que você viva para Ele, diante dEle. Você pega essa lei e quebra quando você peca. Deus te dá a lei, você pega essa lei e quebra. Você está pisoteando, nós estamos debochando da graça reveladora do nosso Deus. Não é simplesmente: quebrei a lei. Não, Moisés está nos ensinando aqui o quão terrível, o quão ridículo é pecar. Pegar a própria lei e quebrar ela no chão, pisar em cima dela como se estivesse pisando no próprio Deus. E aí, uma segunda coisa, irmãos, olha o que diz verso 22 de Êxodo 32. Arão respondeu: não se acenda a ira do meu senhor, tu conheces o povo e como ele se inclina para o mal. Eles me disseram: faze para nós um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Olha o que Arão vai dizer agora. Quando eles trouxeram a mim, eu coloquei no fogo e saiu um bezerro de ouro. Saiu um bezerro de ouro. Magicamente, o ouro se moldou num bezerrão de ouro. Eles falam: não, esse aqui agora é Deus mesmo falando. Arão, ele mente. Porque o texto anterior, Deus vai dizer que Arão pegou um cinzel e foi moldando ali aquele bezerro. Ele aponta para Israel. Moisés diz: o que você fez, Arão? Arão falou: é o povo que está obstinado aqui. Exatamente a mesma coisa que Adão e Eva fizeram. Adão aponta para Eva, Eva aponta para a serpente,
E o que o pecado nos faz? O pecado obstinado, impenitente e sem arrependimento. Ele faz com que nós apontemos o erro para o outro. Não, eu estou irado aqui, eu briguei com a minha esposa, mas a culpa é dela que me irrita. Não, eu sou insubmisso ao meu marido, mas é porque ele não está sabendo o que fala. Não, eu não estou disciplinando os meus filhos porque ele é muito bonzinho, eu tenho dó de disciplinar ele. Você projeta a sua culpa para o outro. E isso vai endurecer no seu coração. E aí você começa também, além de projetar essa culpa ao outro, você dá desculpas ao pecado, que é a mesma coisa. Eu coloquei o ouro no fogo e saiu esse bezerro. Eu estava andando na rua e de repente eu cometi adultério. Eu estava lá no meu trabalho, aí apareceu uma coisa lá para mim e de repente eu roubei. Eu estava conversando com o meu patrão, aí de repente eu menti. Saiu assim, espontaneamente. Você começa a dar desculpas. O que nós precisamos fazer? Agarrar esse bezerro de ouro do nosso coração e dizer: eu somente pequei, somente contra Deus. Senhor, me dê arrependimento, me quebre, me transforme, torne a dar a alegria da sua salvação para mim. E eu sou responsável e culpado pelos meus pecados. E aí nós temos uma outra intercessão de Moisés. Êxodo 32, verso 25 ao 29, os pecadores são mortos como uma consequência do pecado, assim como Levi, quando abusaram da sua irmã, ele foi com seu irmão Simeão e matou toda aquela cidade. Agora os filhos de Levi, os levitas, eles vão e matam os seus irmãos israelitas como um mandamento de Deus para purificar o povo dessa imundície de idolatria. E a partir do verso 30, Moisés vai interceder. Verso 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: cometeste um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, talvez eu possa fazer expiação pelo vosso pecado. Verso 32, mas agora, perdoe-lhe o pecado, ou caso contrário, risca-me do teu livro que escreveste. O que Moisés está fazendo aqui, irmãos? Aqui não é o livro da vida, a qual nossos nomes estão escritos antes da fundação do mundo. Risca-me o nome do seu livro é uma forma simbólica de dizer: me mata. O livro aqui é o livro simbólico do nome das pessoas que ainda estão vivos. Moisés diz: Senhor, perdoa, senão o Senhor pode tirar a minha vida. Moisés teve um vislumbre, pela graça de Deus, de como fazer expiação pelos pecados. Ele diz: talvez eu possa fazer expiação pelo vosso pecado. Ou seja, o pecado era tão grande que Moisés estava pensando, talvez, matar qualquer tipo de animal em qualquer quantidade não vai ser suficiente para pagar esse pecado do povo de Israel. Talvez se eu me colocar como sacrifício, Deus o aceite. Moisés aqui é uma sombra e um tipo do nosso Senhor Jesus Cristo, que é riscado do livro dos vivos, é morto pela própria ira de Deus Pai e traz-nos salvação. Deus não aceita a vida de Moisés, porque Moisés era pecador. A vida de Moisés, por mais obediente que ele fosse, não era suficiente para cobrir esse pecado de todo o povo idólatra diante de Deus. Mas Moisés, ele teve um vislumbre de que, o sangue dos animais não é suficiente, precisa de sangue humano inocente. Tanto é que o paradigma de ser o servo do Senhor no Antigo Testamento é Moisés. Moisés é o servo. E o fundamento do servo sofredor de Isaías 53 é o próprio Moisés. Ou seja, o Messias vai ser como Moisés, só que muito mais, porque Moisés aqui sofreu durante todas essas décadas como servo do Senhor em favor dos israelitas. Moisés, ele é um tipo de Cristo, e Cristo é a nossa expiação pelos pecados. Ele morre em nosso lugar. É isso que significa expiação. O sangue do Cordeiro que nos cobre e pacifica e apazigua
e cessa a ira de Deus contra nós. Em terceiro e último lugar, antes de nós passarmos por uma conclusão final, capítulo 33 de Êxodo, irmãos. Deus vai dizer o seguinte, verso 2: enviarei um anjo à sua frente e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vai para uma terra que dá leite e mel, mas não irei no meio de ti, para que eu não te destrua no caminho, porque és um povo muito obstinado. Quando o povo ouviu esta má notícia, começou a chorar, e nenhum deles usou adorno, pois o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos israelitas, é um povo muito obstinado, se eu subisse no meio de ti, por um só momento te destruiria. O que o pecado faz? Ele nos separa de Deus. Essa é a consequência mais drástica do pecado. É a separação de Deus. E Deus está dizendo que Ele vai dar tudo o que Ele prometeu, só que Ele não iria com eles. Olha, eu vou mandar um anjo para guardar vocês no caminho. Eu vou vencer os seus inimigos que estão lá em Canaã. Vocês vão habitar lá de boa em Canaã, leite e mel. É quase que Deus estivesse dando Nutella nos dias de hoje para eles comerem à vontade lá. Eu vou dar tudo o que vocês quiseram, mas eu não vou com vocês. E isso, verso 4, é o oposto de evangelho. Isso é uma má notícia. A intercessão de Moisés, no verso 15, é o seguinte. A partir do verso 12, ele intercede. No verso 15, ele diz: então Moisés lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Irmão, se Deus aparecesse para você e dissesse: olha, eu vou fazer você uma pessoa milionária, rica, você não vai ter nenhuma doença, você vai morrer com 100 anos, dormindo, sem nenhum tipo de perturbação, eu vou te dar uma família maravilhosa, eu vou te dar uma esposa que te ama, que é fiel a você, você vai sentir alegria pelo resto da sua vida, todos os seus inimigos vão cair por terra, eu vou te dar tudo, mas eu não vou estar com você. Pensem, vocês aceitariam essa proposta? Porque o modo como você está vivendo já está respondendo essa pergunta. Se você entroniza a Cristo acima de todas as coisas, ou se você usa Jesus como um trampolim para chegar até a sua Canaã, a sua vida ideal. Essa é a oferta. Vocês podem ter de tudo. Alguém no meu trabalho me disse essa semana: olha, aquela igreja que eu estou indo está milionária, do dia para a noite, estão construindo um salão gigantesco. Eu falei: se eu quisesse, eu também deixaria a igreja milionária. É só semana que vem eu começar a pregar outra coisa senão o evangelho. Começar a pregar prosperidade, começar a pregar mensagens bonitas, mensagens de autoafirmação. Nossa igreja vai encher rápido, nossas ofertas vão crescer abruptamente, nós teremos tudo. Nós teremos cultinho para nós nos livrarmos das nossas crianças, nós vamos ter um espetáculo, nós vamos ter orquestra, nós vamos ter os melhores músicos tocando, nós vamos ter tudo. O culto vai ser uma maravilha, a gente vai comprar o CIA para nós, a cadeira estofada para nós, tudo. Mas Deus não estará conosco. O que você prefere? Morrer numa sarjeta apodrecendo de câncer, mas com Cristo, ou ter tudo e não ter a Ele? Imagine o ímpio entrando no céu. Não tem lugar para ele lá. Vai se sentar aonde lá? Ele odeia as pessoas que estão lá, odeia o Cristo que está no meio do trono. Ele quer as suas coisas terrenas. É como diz Jesus na parábola: essa noite pedirão a sua alma o que tens preparado. Para quem vai ser? Irmãos, Filipenses 3, Paulo vai dizer que ele considera todas as coisas como esterco, como fezes, como um nada, como algo podre,
em comparação ao conhecimento de Cristo Jesus. E essa tem que ser nosso desejo, a nossa vida. Para concluirmos, irmãos, vamos concluir com o próprio texto. Êxodo 33, verso 15 ao 17. Então Moisés lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não faça-nos subir daqui. E como saber que achei favor aos teus olhos, eu e teu povo? Por acaso não é por andares conosco, para que sejamos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra? Então o Senhor disse a Moisés: farei também isso que pediste, pois achaste favor aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Como saber se esse pecado que nos escraviza foi derrotado pelo sangue de Cristo, e que Cristo nos comprou para o Pai, e que Ele intercede por nós? Santificação. Essa é a única evidência que Moisés pede aqui. Senhor, como saber se o Senhor vai conosco? O único modo de saber é se o Senhor trabalha santificação em nossas vidas. Santificação progressiva, imperfeita, mas progride. O Senhor nos conhece pelo nome, e isso é pela graça de Deus, verso 17. Mas como saber se Deus está conosco? Pelos frutos conheceremos as árvores. A santificação, ela vai mostrar para nós e para o mundo e para a igreja que nós não estamos mais separados de Deus, Deus está conosco, que a expiação de Cristo em nosso lugar, ela é efetiva e eficaz, e que o bezerro de ouro está sendo quebrado, e que Deus está sendo glorificado em nossas vidas. Essa oração de Jesus em João 17 de novo. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Na oração de Jesus a gente tem tudo isso. Glória de Deus, expiação pelos pecados, unidade da igreja, e o nosso sumo sacerdote dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que nós venhamos a crescer em santidade, irmãos. Não se acomodem, porque no momento que você se acomodar, o bezerro de ouro se levanta. E outro. E Calvino vai dizer que a gente acorda pela manhã, é como se abrisse a nossa fábrica do nosso coração, e ela é uma produção 24 horas por dia de ídolos. E você pega a palavra de Deus pelo Espírito e você vai quebrando um a um dos ídolos e entronizando cada vez mais Jesus Cristo no seu coração. Amém? Vamos orar?